Nossa primeira história traz uma enorme nostalgia de dois marcos da cultura pop, um da TV, outro da internet, como você já deve ter visto no título do vídeo. Acompanhe aqui comigo também o conto Jogos de Feiticeiro. Essa história será contada em 3 capítulos aqui, no nosso caso 3 vídeos, né? E fará parte de uma série chamada Crônicas Tibianas. Mas disso a gente fala lá no final. Vamos lá? A narrativa começa na festa de casamento do Mario e da Ellen, um lugar animado, com música alta, alegre. Todos parecem se divertir, mas longe dos olhos das pessoas, o Lúcio, o Breno e a Tiziane vão protagonizar uma discussão meio ferrenha. O Lúcio, o Breno e o Mario são amigos de infância e sempre foram muito próximos, mas a situação acabou mudando quando as gêmeas, Tiziane e Ellen, entraram nessa história. A amizade dos três foi abalada inúmeras vezes por vários motivos e discussões eram a única certeza quando todos eles se encontravam, se reuniam. E é claro, não seria diferente aqui no casamento, né? De volta à festa, a discussão entre Lúcio, Tiziane e Breno fica ainda mais intensa e chama a atenção da pessoa que mais deveria se divertir ali, né? A noiva. Ao se aproximar a Ellen, pouco quis saber dos motivos e tratou de xingar todos aos gritos. Evidentemente, o seu noivo logo foi ver o que estava acontecendo, o que se passava, aí você já viu. A discussão virou uma enorme briga, envolvendo todo mundo. Todos gritando, xingando e chamando a atenção dos convidados, que olhavam sem entender muita coisa. E ninguém teve nem a coragem de se intrometer. E quando todos esperavam o pior, algo meio inesperado aconteceu. Exatamente, um enorme clarão tomou conta do salão. O Lúcio, o Breno, o Mario, a Tiziane e a Ellen foram puxados por uma energia e acabaram desaparecendo. Muito, mas muito longe da festa, os 5 caíram em um pequeno templo mal iluminado, sujo e em ruínas, onde um monge os observava no chão. O monge era Siegfried, encarregado por recepcionar os novos aventureiros que chegavam a Rookgard. Se você já jogou Tibia, eu tenho certeza que já se familiarizou com tudo, mas se não jogou, fique tranquilo, é agora que nossa história começa a fazer sentido. Siegfried explicou aos recém-chegados o motivo por eles estarem ali, mas ficou meio surpreso ao descobrir que Lúcio, Breno e o Mario já conheciam aquele universo. Era o reino de Tibia, cenário do jogo online mais popular das adolescências deles, e tudo parecia uma loucura, mas fazia muito sentido aos três. Estava claro que para voltarem às suas vidas precisariam se aventurar por missões e desafios, assim como era no jogo online. Mas toda essa esperança foi por água abaixo quando o monge disse que voltar era algo impossível, que o portal das almas era um caminho de mão única, não dava para voltar. Nossos aventureiros logo entraram em desespero, exceto o Lúcio, que se manteve meio sereno, pensativo. Com pouco tempo de reflexão, o Lúcio chegou a uma conclusão. Seria impossível não existir um retorno, pois se fosse assim, né, caso contrário, tudo ali seria novidade. E ficou evidente que os criadores do jogo online deviam ter conhecido aquele universo, porque não seria possível tantas informações coincidirem assim. Siegfried insistiu em negar essa possibilidade, mas indo contra as recomendações, o Lúcio decidiu fazer aquilo que queriam que ele fizesse, treinar. Todos os outros concordaram, afinal, se existia uma remota forma de retornarem para casa, com certeza ela não seria facilmente conquistada por eles, né? Então teria que ser treinado mesmo. Depois de muitas conversas e teorias, todos acabaram indo dormir. Ali próximo ao templo existia um dormitório coletivo, né, responsável por abrigar todos os novos aventureiros. E no outro dia, o Lúcio acordou antes de todos e percebeu que o lugar estava lotado. Fora ele e seus amigos, várias pessoas dormiam em dezenas de camas espalhadas pelo dormitório. Enquanto ninguém acordava, o Lúcio decidiu acabar explorando o lugar e, como imaginava, tudo era exatamente idêntico ao jogo online. As ruas, os prédios, até mesmo as árvores estavam no mesmo lugar, sem nenhuma exceção. Ao voltar para o alojamento, para o dormitório, o Lúcio encontrou seus amigos acordados e teve uma enorme surpresa. Diferente do que pensava, nenhum dos outros aventureiros eram da Terra. Divididos em pequenos grupos, cada um vinha de um mundo totalmente diferente. Era tanto lugar diferente que daria um vídeo todo explicando. Acho que não cabe aqui, mas vamos lá. Mas aí a nossa história continua aqui. Lembra que lá no começo eu disse que toda vez que os 5 estavam juntos resultava em discussão? Então, aqui também, tudo foi motivo para briga. O Lúcio, que jogou Tibia por anos, tinha um plano claro em sua mente.
mas o Bren e a Tiziane não queriam de forma alguma concordar, e o Mario e a Ellen, eles gastavam tanto tempo tentando apaziguar as coisas que virou um regaço. Enquanto todos os outros recém-chegados se aventuravam pela ilha, combatendo monstros e concluindo tarefas, os 5 continuavam ali, discutindo por várias e várias horas. Após todo o estresse, o Lúcio acabou chutando balde. Deixou claro aos outros 4 que eles fariam o que eles quisessem, mas que ele acabaria seguindo a sua própria intuição. Não adianta, ele ia seguir a própria intuição e vamos lá. O Lúcio foi até Siegfried e se informou se a forma de sair dali era a mesma que no jogo, logo descobriu que seria mais simples, na verdade, mas ainda assim extremamente desafiador. Para piorar, o Lúcio também descobriu que, diferente do jogo, ali a morte era algo definitivo e que ele não voltaria à segurança do templo após ser derrotado em batalha. Isso mudava tudo. Afinal, era a vida dele que seria colocada em risco toda vez que ele se aventurasse. Depois de muito refletir, ele decidiu não focar nas possibilidades negativas e aceitou uma missão do Oráculo, que era uma entidade que ficava ali em Rockgard. Ele dava algumas missões específicas para testar os aventureiros, e só após eles realizarem esses desafios, é que eles podiam ir para o continente em busca dos seus objetivos, que nesse caso, do grupo aqui, era voltar para casa. Ao se preparar para sua missão, o Lúcio é surpreendido por Breno, Mario, Tiziane e a Ellen, que ainda não tinham chegado a um plano de ação. Claro que mesmo que não assumissem, eles estavam perdidos, eles estavam completamente perdidos, e a melhor opção era o Lúcio. Depois de entrar em um acordo com o Oráculo, todos receberam uma mesma missão, mas por conta da quantidade de pessoas envolvidas, é claro que não seria algo fácil. Os 5 deveriam entrar no Covil dos Minotauros, os seres mais poderosos da ilha. Além disso, tinham que roubar um artefato específico extremamente importante para os monstros. Difícil, hein? Agora você imagina só, 5 humanos, sem nenhuma noção de batalha, deviam entrar em um covil de monstros e roubar um artefato. Não dá para esperar um bom resultado, hein? Mas vamos lá, vamos continuar, vamos lá. Armados com espadas, escudos, lanças de segunda mão, os 5 foram encarar o desafio. Eles chegaram no covil. O covil era uma enorme caverna com vários corredores extremamente escura. A iluminação, eles acabaram usando uma tocha que a Ellen acabou carregando durante o percurso. E logo na entrada eles se depararam com um enorme lobo cinza que acabou partindo para cima deles do modo mais feroz que vocês podem imaginar. O Mario reage por impulso, se coloca entre o lobo e a Ellen, e para surpresa de todos, com um único golpe ele acaba batendo o animal. Não demorou muito para perceber que eles estavam muito mais fortes que costumavam ser, o que já facilitaria muito mais a vida deles dali para frente. Então eles prosseguiram pela caverna, eles continuaram na missão deles. Mais lobos apareceram, trolls, tarântulas gigantes e, quando menos esperavam, um enorme minotauro. Mesmo com todos focados em derrotá-lo, o minotauro exigiu um enorme esforço. E por pouco não matou Lúcio, com um golpe de machado. Breno aproveitou a distração da criatura e lhe arrancou a cabeça. Todos sentaram no chão desolados. Se mal conseguiram enfrentar um minotauro, como derrotariam vários? Lúcio não quis se abater. Logo se colocou de pé e fez com que todos seguissem com o plano, entrando cada vez mais na caverna. Afinal, não tinha muita escolha, Após cruzarem toda a caverna, eles chegaram num covil e se depararam com um enorme portão de madeira que dava entrada a um enorme salão. Pelas frestas do portão, eles avistaram 8 minotauros. 8 minotauros que descansavam próximos ao altar onde se encontrava o objeto que eles deveriam roubar. Lúcio convenceu a todos que deviam entrar sorrateiramente e evitarem um combate. Todos concordaram, afinal, ninguém gostaria de enfrentar os 8 minotauros, Imagina, enormes. Enfim, se existia outra possibilidade, eu acho que todo mundo ia querer, E quando eles criaram coragem para entrar no salão, 6 aventureiros chegaram no portão. Eles estavam ali para realizar suas missões individuais, entregar uma cabeça de minotauro ao oráculo. E uma dessas aventureiras que chegou ali já carregava a cabeça de um minotauro que encontraram morto no meio da caverna. Que obviamente era aquela cabeça do monstro que o Mario tinha decepado, lembra? Não demorou muito para perceberem que a ideia de entrarem sem chamar a atenção não daria mais certo. Os outros não queriam arriscar perder o efeito surpresa, então só restava uma possibilidade: entrarem todos juntos, vamos lá, matarem todos os minotauros e acabarem pegando suas recompensas. E assim eles fizeram.
O Breno alavancou o portão com um chute, todos entraram correndo. Rapidamente eles abateram os 2 minotauros que estavam mais próximos da entrada e foram pegos de surpresa, mas os outros mais distantes logo perceberam a invasão e partiram para o ataque. Aí, como esperaram, todos entraram em batalha. Os minotauros urravam e avançavam segurando machados e clavas. Os aventureiros gritavam e se esquivavam, tentando abater as criaturas que estavam em menor quantidade. Enquanto Lúcio e o Mário corriam pelo salão distraindo alguns minotauros, todos os outros focavam em um só, o abatendo com facilidade. Assim fizeram até sobrarem apenas 2 minotauros. Eles se dividiram em 2 grupos e foram ao ataque. Inesperadamente, um minotauro que estava no chão e aparentava estar morto deu um golpe fulminante em uma das aventureiras do segundo grupo. No susto, todos golpearam o minotauro e o mataram. Mas era tarde, a garota já estava morta. Não adiantava mais. Os outros 2 minotauros aproveitaram a oportunidade e avançaram. O Lúcio, que não tinha se abalado com a morte da garota, percebeu o ataque a tempo, conseguiu abater um dos minotauros e alertar os demais aventureiros, que logo mataram o último. A morte da garota, obviamente, abalou todo mundo, exceto o Lúcio, que insistiu em deixar o corpo dela ali para voltarem para a cidade para entregar suas tarefas. Ninguém quis insistir em subir toda a caverna carregando um corpo, então o corpo ficou ali. Ao chegarem ao oráculo, todos entregaram suas missões e conquistaram o direito de deixar a ilha rumo ao lugar onde escolheriam suas vocações. Para você que não conhece o universo da Tibia, do jogo Tibia, precisa saber que tudo ali gira em torno de 4 vocações: cavaleiros, paladinos, druidas e feiticeiros. Cada uma com suas especificações. Tudo muito bem especificado certinho. Ao chegarem no porto, nossos 5 aventureiros escolheram suas vocações. A Ellen e a Tiziane se tornaram druidas, que são magos com magias focadas em cura e que dominam o elemento gelo e terra. Mário se tornou um paladino, que é um guerreiro especializado em combate à distância, usando arco, flecha e lanças. O Breno se tornou um cavaleiro, um guerreiro de combate corpo a corpo, que usa espadas, machados, clavas e tem uma grande resistência física. O Lúcio optou pela vocação que sempre jogou e se tornou um feiticeiro, um mago com magias focadas em dano e que domina os elementos do fogo, do raio e uma específica magia da morte. Cada um dos nossos aventureiros recebeu instruções básicas a respeito de suas vocações e deviam partir para o continente onde dariam continuidade em sua aventura. Eu não sei se ficou claro até aqui, mas a função do Portal das Almas, que trouxe os nossos protagonistas até Tibia, tem a missão de encontrar humanos por todo o multiverso e os transportarem para aquele universo com o propósito de enfrentarem todas as criaturas do mal que existem naquele mundo. Essa é a função dos humanos ali. Lutar, lutar e lutar pelo bem até morrerem. É claro que esse não era o plano dos nossos aventureiros. Eles estavam decididos a voltarem para casa e irem em busca desse objetivo no continente. O continente era um lugar vasto, com vários reinos, com várias cidades, e dali onde eles estavam precisavam pegar um barco em direção à cidade ou reino escolhido. É claro, a gente já conhece os personagens que a gente tem aqui. Todos os protagonistas, eles não entraram num consenso. Lúcio queria ir para Edron, uma cidade acadêmica que abrigava uma enorme biblioteca. Seu objetivo era meio que estudar a respeito do mundo e encontrar as diferenças e o que era comum entre aquele universo e com o jogo. Desse jeito seria mais fácil encontrar uma opção de retorno. O Breno, que também já tinha jogado, ele queria ir para Carlin, pois segundo ele seria um lugar mais fácil para todos caçarem, se fortalecerem, conquistarem dinheiro e depois se preocupariam em voltar para casa. É claro que não teve jeito. Todo mundo começou a discutir de novo. Lúcio logo se cansou e decidiu ir para Edron, mesmo que ninguém fosse com ele. A Tiziane decidiu seguir o Breno, obviamente. A Ellen não deixaria a irmã dela sozinha. O Mário também não teve escolha. Assim, nossos aventureiros acabaram se separando. O Lúcio pegou um barco em direção a Edron, deu as costas para todo mundo e foi em busca daquilo que ele considerava ser a melhor opção para ele. E a gente encerrou o nosso primeiro capítulo. Pois é, nosso primeiro capítulo se encerra por aqui. A questão é, será que o Lúcio estava certo ou será que o plano do Breno fazia mais sentido? A gente vai descobrir isso no próximo vídeo, exatamente. Lá no começo eu disse que nossa história teria referência, com 2 marcos da cultura pop. Um, evidentemente, é o jogo Tibia, a gente já entendeu isso.
né, que foi uma sensação, um boom aqui no Brasil e no mundo também por muitos anos. Mas e a outra? Você conseguiu identificar? Me conta aí nos comentários e no próximo vídeo eu vou dizer se você acertou. Até mais!